Olá pessoal, hoje eu vou explicar para vocês a regra de 3 simples. A regra de 3 simples nada mais é que um método que eu uso para descobrir valores desconhecidos quando a gente está trabalhando com grandezas que se relacionam. E essas grandezas, elas se dividem em grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos saber o que é cada uma delas. Primeiro, as grandezas diretamente proporcionais. À medida que uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor isso. Quando eu vou no supermercado comprar algo que é por peso, quanto mais eu pedir, quanto mais pesado for meu produto, mais eu vou pagar. Se eu vou lá e compro 1 kg de carne, eu vou pagar um determinado valor. Se eu for lá e comprar 2 kg de carne, eu vou pagar o dobro do valor. Percebe que as duas, tanto o peso como o preço, se relacionam de maneira que os dois aumentam na mesma proporção? Por isso elas são diretamente proporcionais. Ao passo que, agora falando das grandezas inversamente proporcionais, ocorre o contrário. À medida em que uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Vamos supor que eu vou me deslocar até o meu trabalho. Em um determinado dia eu ando numa velocidade e levo um determinado tempo. No outro dia, se eu for andar o dobro da velocidade, eu vou levar metade do tempo. Ou seja, velocidade e tempo são duas grandezas que se relacionam de maneira inversa. Se uma dobra, a outra diminui a metade. Ou seja, uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. E o que é importante, pessoal? O ponto mais importante na hora de resolver um exercício de regra de 3 simples é analisar como as grandezas se relacionam, fazer essa análise. Isso é o ponto mais importante que eu vou mostrar para vocês nos exercícios que a gente vai fazer. Aqui a gente tem o primeiro exemplo. E nesse exemplo, a gente vai ver grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá, leiam comigo. Uma pequena fábrica possui 20 funcionários e tem a capacidade de produzir 500 componentes mecânicos a cada hora. Vamos colocar essa informação aqui já. Eu tenho 20 funcionários que produzem 500 peças. Recentemente, a fábrica fechou um acordo com um novo cliente e, por consequência, terá que aumentar sua produção para 800 peças por hora. Entretanto, para atender essa demanda, terá que aumentar seu quadro de funcionários. Quantos funcionários precisarão ser contratados? Vamos lá, pessoal. Eram 500 peças que ela produzia. Agora, nessa nova situação, ela terá que produzir 800 peças por hora. E a pergunta que eles fazem é: quantos funcionários serão necessários para produzir essas 800 peças? Aqui é o ponto mais importante, essa análise que eu vou fazer. Isso é o mais importante de todo exercício. Analisar as duas grandezas. Quais são as grandezas? O número de funcionários e o número de componentes de peças produzidos. Vamos parar e pensar se são diretamente ou inversamente proporcionais? Se eu aumento o número de funcionários, eu vou produzir mais ou menos peças. Com mais funcionários, eu produzo mais peças, na verdade. Se eu tenho que aumentar minha produção, setinha para cima, é importante sempre fazer essas setas aqui para a gente não se perder. Consequentemente, eu vou ter que contratar mais funcionários, eu vou precisar de mais funcionários. Ou seja, quando um aumenta, o outro também vai aumentar. Se eu preciso produzir mais, eu preciso de mais funcionários. Olhando dessa maneira, a gente conclui que são duas grandezas diretamente proporcionais, porque uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção.
E agora, para a gente descobrir esse número X de funcionários para produzir essas 800 peças, basta a gente multiplicar em cruz. Ou seja, vou multiplicar 500 vezes X e 20 vezes 800. Aí colocando aqui, pessoal, multiplicamos em cruz, vai ficar o quê? 500 vezes X é igual a 20 vezes 800. Essa equação que a gente criou é baseada na multiplicação em cruz aqui. Como as duas setas estão apontando para o mesmo sentido, para cima, eu posso multiplicar em cruz, normal aqui, e montar a minha equaçãozinha aqui. Agora é só eu resolver que eu vou descobrir o número de funcionários que eu preciso para produzir essas 800 peças por hora. Vamos lá? Por enquanto não vou mexer nesse, copio ele na linha de baixo. 500 vezes x vai ser igual 20 vezes 800, 16.000. Posso cortar 2 zeros de cada lado para simplificar um pouco a minha conta. Vai restar o quê? Aqui 160. O 5, né, do 500 aqui foi simplificado, estava multiplicando, vai passar dividindo. 160 sobre 5 vai resultar que meu número de funcionários vai ser igual a 32. Ou seja, para mim aumentar minha produção de 500 peças por hora, que 20 funcionários davam conta de produzir, eu vou precisar de 32 funcionários. Para produzir a nova demanda de 800 peças por hora. Opa. Aqui, pessoal, agora um segundo exemplo. Vamos resolver esse aqui também. Uma obra inicialmente contava com 8 pedreiros e levaria 12 dias para ser entregue. Ou seja, eu tenho uma obra em que eu tinha 8 pedreiros, e ela levaria 12 dias para ser concluída. Vamos ler a segunda parte do exercício. Devido a uma situação de emergência em uma obra vizinha, a empreiteira resolveu deslocar 2 pedreiros para a obra vizinha. Pergunta-se: quantos dias levará para a obra ser entregue com os pedreiros que continuaram na obra, trabalhando lá? Então, o que aconteceu nessa situação? Vamos entender. Tinha 8 pedreiros, estavam fazendo uma obra e levariam 12 dias para concluir. Aí teve uma situação lá em que acabou que 2 pedreiros foram retirados dessa obra. A empreiteira retirou 2 pedreiros dessa obra. Então, continuaram quantos pedreiros trabalhando? 6. 6 pedreiros. E o que ele quer saber é em quanto tempo esses 6 pedreiros vão concluir a obra que inicialmente levaria 12 dias com 8 pedreiros trabalhando. Agora a gente vai para a nossa análise, que é a parte mais importante para resolver um exercício desse tipo, que é analisar como as duas grandezas se relacionam. Nesse caso, o número de pedreiros com o tempo em que a obra vai ser concluída. O que aconteceu com o número de pedreiros? Diminuiu. Se diminuiu, setinha para baixo. Agora vamos parar e pensar. Se eu tenho menos pessoas trabalhando,
para fazer o mesmo serviço, o que vai acontecer com esse serviço? Ele vai ser mais rápido ou mais demorado para ser concluído? Se eu tenho menos pessoas trabalhando, vai demorar mais tempo. Se demora mais, se aumenta, então a setinha para cima. Menos pedreiros trabalhando, mais dias para ser concluída a obra. Aqui a gente se depara com uma situação oposta do primeiro exercício, porque aqui as setas estão apontando para direções opostas. Então isso caracteriza para mim uma situação de grandezas inversamente proporcionais, onde uma diminui e a outra aumenta na mesma proporção. E agora a gente vai ter que calcular em quantos dias esses 6 pedreiros vão fazer o mesmo serviço que os outros 8 pedreiros fariam em 12 dias. Só que como elas têm setas para sentidos opostos, a gente precisa deixar no mesmo sentido. Ou seja, para mim fazer a conta, essas setas têm que estar direcionadas para o mesmo sentido. Dessa forma, o que eu vou fazer? A minha conta não está que 8 pedreiros concluem em 12 dias e 6 pedreiros concluem em X dias, que a gente vai descobrir. Como as setas estão ao contrário, eu vou ter que inverter um dos lados, para deixar as setas apontando para o mesmo sentido. Então, dessa forma, eu vou manter o lado de cá e vou inverter o lado de lá. Era 12 e X embaixo, vai ser X em cima e 12 embaixo. Eu optei por inverter esse lado da minha conta aqui, mas não teria problema nenhum se eu invertesse esse lado. Aí, tanto faz. Agora, como eu inverti um dos lados, eu já posso fazer a conta. Agora, como as setas já estão apontando para o mesmo sentido, no caso aqui eu optei em deixá-las apontando para baixo. Como elas estão apontando no mesmo sentido, eu já posso montar minha equaçãozinha, que era como? Multiplicando em cruz. Então eu vou ter o quê? Que 6 vezes x é igual a 8 vezes 12. 6 vezes x é igual a 8 vezes 12, 96. O 6 está multiplicando, ele vai passar dividindo do outro lado. 96 dividido por 6 vai ser o quê? Meu x é igual a 16. 96 dividido por 6 é igual a 16 dias. Ou seja, 8 pedreiros terminariam a obra em 12 dias e 6 pedreiros vão concluir a mesma obra em 16 dias. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários, se gostaram deem um like e até a próxima, pessoal. Obrigado!